Nós não temos tido, nas nossas estatísticas, aumento de outros crimes em outras áreas. Então, nós temos um programa de métodos e nós temos acompanhamento. Por esse programa de métodos, nós temos um acompanhamento pela área de inteligência da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e temos as unidades de polícia pacificadora. É importante que as pessoas entendam que é impossível, hoje nós já temos 16 unidades de polícia pacificadora funcionando, que todas as pessoas que faziam parte daquela estrutura do narcotráfico, elas saiam daquele morro, daquela comunidade, daquela região e ocupem uma outra região, ou eles vão procurar um outro local onde aquele bando já tinha uma presença. É lógico que algumas chefias desses bandos saem dali, algumas de liderança, podem sair dali e ocupar outros locais, sim, mas é impossível que todos que pertenciam àquela grande comunidade que fazia parte do narcotráfico, ela possa migrar para um outro local. Então, a gente trabalha com isso, nós, inclusive, temos já relatos em unidade de polícia pacificadora de pessoas que eram ligadas ao narcotráfico, procuraram policiais, procurando que os policiais os ajudassem a procurar um emprego, a procurar uma outra atividade, a procurar se educarem, terem uma formação profissional. Então, isso tudo está sendo monitorado. Professor Marcos Bretas, você que é uma espécie assim, de precursor dessa relação que a universidade vem tendo com a questão da segurança pública, a política de segurança pública, qual é a avaliação que você faz desse processo? Eu acho importante a gente perceber que tem aí uma mudança de filosofia, exatamente. Há um certo descontentamento disso. A polícia não está prendendo as lideranças, a polícia não está pegando as pessoas. Mas talvez o que a gente tem que pensar é exatamente que isso é interessante. A gente está mais preocupado com redução de índices de criminalidade do que com botar bandido na cadeia. Isso aí é uma mudança de atitude da polícia que me parece fundamental de ser discutida. Se essas pessoas estão deixando de cometer crimes, se a gente está entrando nesses espaços, eles estão saindo, e saindo num momento economicamente positivo do país, onde tem expansão de emprego, expansão de alternativas dentro de um mercado informal ou de um mercado legal, na melhor das hipóteses, isso é uma coisa muito boa. A gente está... Não é para pegar, talvez esse seja o ponto crucial. A gente evitou o conflito, porque havia um risco de conflito muito grande com esses grupos armados e altamente armados. Se saísse tiroteio numa ocupação, pode machucar muita gente inocente. Então, está havendo aí uma ação que não faz tanto alarde, que não tem tanto espetáculo, mas que está produzindo segurança, e está produzindo sensação das pessoas de que o Rio está mais seguro. Deputado Marcelo Freixo, você que é um crítico da política de segurança pública no Rio de Janeiro, não de agora, de bastante tempo. Qual é a sua avaliação dessa situação? Tem um dado fundamental que eu acho que não dá para deixar de falar, porque eu acho que os meios de comunicação deixaram de falar. Isso é muito grave, né? Que diz respeito à criminalidade envolvendo carnaval, que é o jogo do bicho, que é como se não existisse mais, né? O rei da música aparece do lado do rei do bicho em todos os jornais, não tem uma linha sequer lembrando o que é o jogo do bicho. As autoridades do Rio de Janeiro convivem com o jogo do bicho no sambódromo e é como se isso não existisse. Então, essa promiscuidade, essa falta de senso, essa falta de crítica, eu acho que a gente não pode deixar de lembrar, né? Porque a gente fala da criminalidade do carnaval, a gente está pensando no furto, né? A gente está pensando no cordão, na havaiana, né? Está pensando no xixi da rua. Tem coisa que fede mais no Rio. Tem coisa que fede mais, né? E que está no andar de cima. Que é essa criminalidade que, às vezes, a gente não está a fim de debater, porque parece que não são criminosos. Por quê? Porque frequentam os palácios, né? Esse é um debate que custa caro ao Rio, mas que devia ser feito, né? Há uma espécie assim de glamorização vamos dizer assim, da malandragem, de certas coisas que são da cultura do Rio de Janeiro, inclusive o jogo do bicho. Mas, Azedo, a gente está falando são personagens vamos dizer assim, da vida carioca, não é de agora. Até que ponto essa coisa chegou ao seu limite? Mas a gente está falando, Azedo, de homicídios, a gente está falando de máfias, né? A gente está falando de coisa muito séria. Sim, eu estou perguntando, até que ponto não se chegou a um limite com relação a isso? Coronel Lima Castro. Eu acho que nós estamos mudando. Eu concordo com a colocação dos dois que debatem comigo, nós estamos mudando, e toda mudança ela tem que ser conquistada e tem que ser solidificada. Então, acho que tudo tem seu tempo e sua hora. Concordo com ele, nós temos que rever isso, ou seja, nós já temos um histórico no Rio de Janeiro,
O Rio de Janeiro já tem uma cultura peculiar do Rio de Janeiro, diferente dos outros estados do Brasil. Acho que vai chegar o seu tempo em que essas questões também deverão ser devidamente tratadas e tratadas com mais seriedade. Essa é a minha opinião. Agora, no que nós temos que fazer, eu volto a dizer o que eu disse no início, nós ficamos aí praticamente 30 anos sem tomar providências com relação à retomada de territórios para o Estado. O que nos deixava, imagina na minha profissão, me deixava extremamente angustiado. Eu já participei de missões de paz fora do Brasil, já fizemos esse trabalho, a gente fazia isso como fez e está fazendo no Haiti, de reconquistar territórios que lá pertenciam a bandos, e a gente não tinha essa possibilidade aqui porque não havia um momento político favorável. Eu acho que tudo vai ter seu tempo, sua hora, e essa situação que o Marcelo Freixo comentou vai ter também o seu momento certo. Acho que a gente não deve antecipar, tudo tem que ser feito de uma forma, hoje, extremamente séria para que a gente atinja aquele ponto, nós conquistemos aquilo e não perdemos mais aquela posição. Marcos Bretas, um ingrediente importante disso, dessa, vamos dizer assim, cumplicidade, é a questão da corrupção policial, né? Da infiltração do crime organizado na polícia, que, inclusive, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, gerou quase que um escândalo, né? Na Polícia Civil, chegou Operação Guilhotina. na cúpula da polícia, um conflito, inclusive, da Polícia Federal com a Polícia Civil. Como é que você vê essa questão? Que está meio no plano institucional mesmo da política de segurança pública. Isso vem de uma tradição muito forte, isso é uma história muito antiga, né? Essas polícias têm uma história de corrupção, de contato, e aí o jogo do bicho é um pouco a dimensão simbólica disso, né? Quando a gente fala em jogo do bicho hoje, ele é muito pouco o jogo do bicho da esquina, o apontador ali com as pessoas apostando. Ele é um negócio muito maior do que isso, que sempre se ligou a essas esferas policiais. Foi uma grande tradição aí de contato, dessa promiscuidade, que a gente vê no carnaval de uma forma tolerada, carnavalizada, mas que talvez seja pior quando a gente nem vê, quando ela não está presente, que é no cotidiano. Essas pessoas estão ligadas a grupos policiais e políticos. A gente tem que cuidar disso aí. Isso foi trazido para o tráfico. E isso foi cada vez se aproximando mais na questão das milícias, na presença de diversos contatos do mundo do ilícito com o mundo da produção da ordem, da política, da gestão da cidade, e que a gente ainda tem muita dificuldade de resolver essas questões. Está aparecendo aí um personagem novo nessa história, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia que não tem uma história de contato com a população. Então, ela não tem, se a gente pode dizer assim, pecados originais. A gente, num certo sentido, a Polícia Federal nunca fez nada. Quando ela começa a fazer, a gente começa a ver isso positivamente. Então, está parecendo com panaceia. Agora a gente acha, poxa, quem vai pegar os policiais civis, quem vai pegar os maus policiais, é essa tal da Polícia Federal. É um instituto que a gente tem que olhar com mais cuidado. A gente precisa ainda conhecer melhor o que é a Polícia Federal e que papel a gente vai dar nessa. Porque, bem ou mal, ela tem uma segurança aí de fronteiras que não se faz. Tem aí certas ocupações e ela está descobrindo que ela tem um espaço público positivo indo em cima das fragilidades estaduais. É algo que a gente precisa olhar ainda com algum cuidado o que vai acontecer pela frente. Quando é que a gente vai começar a ter dúvidas sobre a ação da Polícia Federal? Você está dizendo que a Polícia Federal está jogando para a arquibancada em vez de cuidar do tráfico de drogas, do contrabando de arma, é isso? Eu não estou dizendo em vez de. Eu acho que talvez ao mesmo tempo, mas que certamente existe um jogo para a arquibancada de construção de uma polícia positiva. Olha, as polícias dos estados não prestam, mas tem uma Polícia Federal que vai lá pegar eles, que transforma uma certa criminalidade em espetáculo, que está ligada aos meios de comunicação, que está promovendo operações com nomes bonitos, acompanhadas por câmeras, mostrando, passando informações e imagens. Tem. Isso aí tem, sim. Marcelo, você acha que esse papel do mocinho tem que existir nesse enredo? Eu não conheço ninguém que trabalhe mais para a mídia do que o governador do Estado, que opera coisas para a mídia, que opera na lógica da fantasia o tempo inteiro, né? Bem mais do que a Polícia Federal.
Tem mais que a Polícia Federal. Tem coisas midiáticas da Polícia Federal, tem, mas onde não tem na vida pública? Eu quero dizer o seguinte, a UPP, eu acho que é um bom projeto. Eu defendo o policiamento comunitário muito antes, né? Antes do GEPAI, que, aliás, tem pouca diferença, porque o problema é que muda o governo, tem que mudar o nome para a paternidade ser diferente, né? Mas a gente defende o policiamento comunitário, o princípio do policiamento comunitário, a aproximação, há muito tempo, não são poucas as pessoas que no Rio de Janeiro defendem isso, tem décadas, né, de debate sobre policiamento comunitário. Agora, qual é a polícia que a gente tem no Rio de Janeiro? O coronel sabe que a gente debate isso há muito tempo, né? A gente tem uma polícia que é muito mal paga, é um dos piores salários de policiais do Brasil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? E é curioso, porque quem defende mais a polícia no parlamento para que receba o melhor salário não é a base do governo, que a base do governo não vota pelo aumento da polícia, né? Porque precisa obedecer ao governador, que faz uma propaganda grande da polícia, mas paga mal a sua polícia, né? A gente defende o aumento da polícia, paga mal. A formação dessa polícia ainda é muito deficiente, muito deficiente. E o sistema de corregedoria não funciona. Tanto não funciona que precisou de uma investigação da Polícia Federal para a Operação Guilhotina, que, para a mídia ou não, teve efeito importante, ou não é importante, pegar um delegado que tinha cargo de chefia, que estava na Secretaria de Ordem Pública do município, envolvido com tráfico de armas para a milícia e para o tráfico. Quantos delegados a gente não pegou nos últimos 20 anos? Enfim, isso aí é recorrente. É mesmo que tenha assim, houve um trabalho, mas é importante. Ou não é importante essa prisão feita, e não foi só um delegado, né? Foi a Operação Guilhotina, me parece que tem desdobramento, né? Tem mais coisa para acontecer, né? Então, enfim, eu acho que o problema não está na forma, está no conteúdo. Eu acho que o PP é uma boa iniciativa, é um bom projeto, a gente defende. Agora, tem outras coisas que não acontecem no Rio de Janeiro, que se não acontecerem, nós não teremos uma outra polícia. É preciso reformar essa polícia para um bom debate da segurança pública. Se não, é jogar para a mídia, como o governador, muito mais que a Polícia Federal, faz o tempo inteiro. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo o tema da violência, da criminalidade, os homicídios que liquidam com os nossos jovens. Até daqui a pouco. Estamos de volta com 3-1, discutindo o tema da violência. Participou dessa nossa conversa o professor Marcos Bretas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o coronel Lima Castro, Relações Públicas da Polícia Militar do Rio de Janeiro e o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador. Boa tarde, Marcelo Freixo. Fiquei sabendo que o deputado Fraga, do filme Tropa de Elite 2, foi baseado em sua pessoa. Isso é verdade? É verdade. O filme Tropa de Elite 2, o filme do Zé Padilha, teve como tema central a questão das milícias. Eu fui o deputado da Assembleia Legislativa que presidia a CPI das milícias. Então, não só o Zé Padilha, mas o Braulio Mantovani, que é o roteirista, parte do elenco, nós fizemos várias reuniões para debater o tema, eles leram todo o relatório da CPI das milícias, assistiram às sessões da CPI, houve muito debate, muito estudo, até chegar o momento das filmagens, né? Então, eu particularmente sou suspeito, é verdade, mas gostei muito do filme e acho que muita gente, pelo público que assistiu o filme, e é uma boa contribuição. É um filme de ficção, mas que dialoga muito com a realidade, né? Se aproxima muito da realidade dos problemas enfrentados aqui no Rio de Janeiro e também de outros lugares do Brasil, né? Por mais que a milícia, por enquanto, seja algo muito conhecido no Rio, não tenho dúvida que o que leva o Rio de Janeiro a ter milícia também existe em outras grandes cidades do Brasil afora. Coronel, e o senhor, o que o senhor avalia? O filme é uma obra de ficção, também, logicamente, baseado, como disse o Marcelo Freixo, em fatos reais. Hoje eu vejo a Polícia Militar de uma forma bem diferente do que ela foi retratada naquele filme, do que foi também retratado no primeiro filme. A questão das viaturas, a questão da relação, aquelas relações ali de extrema promiscuidade entre oficiais e praças da corporação. Eu não conheço essa polícia com essa característica, muito pelo contrário, é uma instituição que se respeita. Agora, logicamente, nós temos pessoas, como em qualquer outra profissão, que desviam, e se desviam, elas pagam por isso. Nós temos, sim, pessoas que eram, que são ligadas a grupos de milícia, sim, temos. O nosso governador já falou e nós também vamos procurá-los, vamos prendê-los, assim como fizemos no Alemão com o narcotráfico. E essa é a nossa função e essa é a forma que a polícia vai atuar.